justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Muito bom. Então, nós que já ouvimos esta voz, né? E as nossas dores já começam a ser serenadas, vamos então dar início a mais um episódio do nosso estudo do NEP. Querida Alexandra, faz favor. Agora com esses óculos todos giros, vais fazer-me, parece que é um Muito espetáculo. chique, muito chique. Então vamos serenar os nossos pensamentos, vamos acalmar a nossa mente e vamos pedir-te, Mestre, vamos pedir-te que nos acompanhes, nos instruas, nos ajudes a perceber as tuas palavras, para que cresçamos espiritualmente, para que aprendamos e que colocamos em ação os teus ensinamentos nesta caminhada nem sempre tão fácil. Vamos assim pedir-te mais uma vez que ajude o Filipe a nos transmitir tão bem como ele costuma fazer as suas palavras e os seus ensinamentos e que mais uma vez aprendamos e para colocar em ação uns com os outros e que cresçamos todos juntos. Vamos então dar início a este estudo mais uma vez e assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Alexandra. Então, antes de mais, boa noite a todos, aos recém-chegados. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agora precisamos de um voluntário ou de uma voluntária para fazer a leitura integral do nosso prólogo. Quem é que tem aí o Novo Testamento aberto, que possa fazer a leitura integral dos 4 versículos correspondentes ao prólogo? Quem é que tem aí o livrinho aberto? Ou o NEP Search? Posso fazer. Muito bem, Maria Cândida. Cândida Maria. Visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos factos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Muito bem, muito obrigado, Cândida. Nada. Então, este prólogo é uma introdução ao Evangelho de Lucas, portanto estamos num contexto introdutório e nós já fizemos várias reflexões relativamente a este prólogo. Portanto, já verificamos que cada palavra tem a sua
interpretação, cada palavra tem um simbolismo, quer seja do ponto de vista semântico, ou seja, se é um verbo, se é um substantivo, se é outra coisa qualquer, mas temos que ter muita atenção a todas as palavras, porque as palavras têm um contexto cultural, as palavras têm um contexto, os próprios textos têm um contexto, não há texto sem contexto, e a pouco nós vamos percebendo a dinâmica do estudo do Evangelho. Hoje, eu queria introduzir aqui mais um pouco de profundidade relativamente ao texto. É um bocadinho mais, mas nós temos que fazer isto de formas homeopáticas, ou seja, nós indo desde o princípio, adicionando pequenas gotas ao nosso estudo. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje estamos, pela primeira vez, a ir debruçar-nos sobre o texto, sobre a nossa própria perspectiva. Ok? E nós já vimos que o grupo tem a sua própria dinâmica, não é? E eu trouxe aqui, nos primeiros episódios, trouxe a experiência do NEP Maria de Nazaré, não é? Em que eles faziam a questão de fazer uma transcrição para um texto online, mas essa não é a dinâmica do nosso grupo. Portanto, eu cheguei à conclusão que vale a pena nós fazermos o nosso próprio caminho e não um caminho adaptado àquilo que é um outro grupo. Então, cheguei à conclusão que vale mais nós termos a nossa própria identidade. E tendo a nossa própria identidade, qual é que vai ser a nossa própria identidade? Era uma comunicação que eu queria fazer a todos. Vamos utilizar aqui uma técnica que é a técnica da maiêutica. O que é isto da técnica de maiêutica? Jesus utilizava essa técnica que, através de uma pergunta, Jesus fazia o quê? Fazia uma replicação da própria pergunta. Ou seja, a verdade é que nós temos as nossas próprias respostas para tudo. É uma técnica também utilizada com fins terapêuticos na psicologia, mas esta técnica é uma técnica que o ser tem todas as suas respostas em si. E como nós fomos criados simples e ignorantes, viemos todos do mesmo berço e temos todos uma caminhada igual rumo à nossa perfeição, então a ideia é que cada um traga a sua interpretação ou cada um traga as suas próprias respostas e do conjunto das respostas de todos, nós vamos fazer uma resposta comum para a nossa interpretação enquanto grupo da interpretação que nós fazemos relativamente aos textos. Portanto, nós, através desta técnica, por exemplo, Jesus na parábola da parábola do filho pródigo, é perguntado a Cristo como é que ele interpreta, e ele responde através, como lês? Ou seja, ele remete sempre a pergunta, quando lhe fazem uma pergunta, ele remete para o próprio para dar uma própria resposta. Então, o que é que nós fazemos? Nesta primeira fase, que ainda estamos muito verdinhos no que diz respeito às interpretações, nós vamos segmentando a pouco e pouco, não sei se vocês repararam, mas eu segmentei o versículo, correto? À medida que fomos fazendo as vírgulas, nós vamos segmentando. E nesta primeira fase, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma divisão pelas vírgulas ou pelas expressões idiomáticas. Mas depois, quando estivermos mais experientes, vamos fazer isolamentos de palavras. Estão a ver? Agora, como ainda requer um treino, vamos fazer interpretações de frases. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos, dentro das frases, conseguir dar interpretações às palavras. Porque, reparem, cada palavra pode ter um conjunto de interpretações e de reflexões ao infinito. Porquê? Porque a percepção de vida de cada um de nós é diferente. A percepção e a interpretação de cada um de nós tem é completamente diferente. Então nós nos vamos preocupar se a interpretação está certa ou errada. Mas utilizando a metodologia
que o próprio Kardec utilizou com o controle universal do ensino dos espíritos, com a contribuição de cada um, nós vamos fazendo o quê? O nosso viés interpretativo do próprio versículo vai ser o conjunto da soma que cada um vai trazer. Estão a ver a perspectiva? E vamos confiar nas inspirações que cada um vai trazer, vamos confiar na interpretação que cada pessoa vai poder fazer, e em função disso vamos atingir o quê? Vamos atingir uma conclusão de grupo. Está a ver? Portanto, esta vai ser a nossa dinâmica de trabalho, esta vai ser a nossa metodologia utilizada para o nosso trabalho, e eu creio, tenho em mim, né, que isto vai ser muito bom. Porque já foi muito bom com as características das personagens. E vimos que é muito rico. Porque nós podíamos ter aqui o NEP do Filipe Pereira, que o Filipe fazia as suas próprias interpretações, fazia os seus próprios estudos e simplesmente transmitia. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que é a metodologia do NEP. A metodologia do NEP é que cada um possa contribuir, que cada um possa trazer a sua própria verdade, a sua própria interpretação e o seu próprio estudo. E no conjunto de todos nós, fazermos uma conclusão de grupo. Portanto, eu estou como coordenador, estamos a ganhar experiência neste trabalho, mas eu também quero que, de hoje para amanhã, a Cândida possa ser coordenadora, a Marta possa ser coordenadora, a Maria José possa ser coordenadora, e todos aqueles que aqui estão têm capacidade para ser coordenadores. Estão a ver ou não? Portanto, a ideia é multiplicação de competências, multiplicação de funções, e vamos desligar aqui o microfone à Paulina, com muito carinho, com muito amor. Já está. Ora, já está. Pronto. Então, vai ser a nossa metodologia, está bem? Portanto, aquilo que eu quero dizer é que este não é o NEP do Filipe Pereira, este é o nosso NEP. É o NEP Casa com o Evangelho. Estão a ver? Em que todas as pessoas podem ser coordenadoras, todas as pessoas podem ser interpretadoras e todas as pessoas podem ser pesquisadoras. Porque o amor de Deus é exatamente assim. Portanto, todos podem fazer tudo. E, portanto, preparem-se, porque a partir de hoje vamos iniciar o quê? Vamos iniciar também uma escala de coordenação. Ah, pois é. Pensavam que estavam aí só a fazer trabalhos de casa. Não, 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 não. Portanto, a partir de hoje vamos rodar em pessoas que têm mais experiência, em pessoas que se queiram inteirar disso e, portanto, vamos ter essa rotação, está bem? Portanto, temos que confiar em Deus e temos que confiar na espiritualidade que nos apoia. E este é o nosso método de trabalho. Então, vou só fazer esta contextualização, porque há aqui pessoas que não acompanharam o nosso estudo desde o início, nomeadamente aqui a Maria Ivone e outras pessoas que possam estar connosco. Então, visto que muitos empreenderam a organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, o Aloísio Elias trouxe reflexões incríveis, fantásticas, sobre este versículo, e que nos falou sobretudo uma ideia principal, de que esta narrativa, portanto, que muitos pretenderam organizar, muitas foram as pessoas que tenderam a organizar uma narrativa sobre os evangelhos, muitos não conseguiram. Este empreendimento é algo que requer muito compromisso, é algo que requer muita dedicação, e, portanto, Lucas conseguiu fazer, mas muitos outros não o conseguiram. E, no facto, é que há uma história a ser cumprida para todos nós. Ou seja, nós estamos todos em obra. Nós estamos num processo evolutivo no qual tem que ser edificado no nosso coração, na nossa vida, o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Portanto, nós somos espíritos imperfeitos e estamos num processo de depuração espiritual. E, portanto, estamos em construção. Nós somos espíritos imperfeitos, hoje melhor que ontem, amanhã melhores que hoje. Mas
nesta dinâmica evolutiva, vamos sempre acrescentando esta obra divina no reino do coração nosso. Portanto, na medida em que nós amamos, perdoamos, conseguimos ser melhores pessoas, está a ser construído este reino no nosso coração. E o facto de estarmos a empreender tempo neste estudo, nós só nos estamos a melhorar. Porque através destas reflexões, através destas interpretações que nós fazemos aqui, isto pretende-se que se adeque à nossa própria vida. Então, o grande objetivo aqui, mais do que conhecer o texto, é viver o texto. É viver estes ensinos morais e transportá-los para a nossa vida. E estamos apenas no início. E nós já vimos que, mesmo neste início do prólogo, já estamos aqui como que a ser preparados para a grande transformação a que nós todos estamos a ser convidados. Então o prólogo é como se fosse uma carta para os nossos corações, a dizer-nos assim: estás disposto ou estás disposta a empreender tempo, a empreender esforço, a empreender sentimento para que o Cristo te transforme? Vamos ver? Este é o objetivo. E nós temos que nos aproximar deste estudo com esse objetivo. Com o objetivo da nossa transformação moral. Este, assim, com um resumo muito superficial, foi a interpretação do primeiro versículo. No segundo versículo, nós temos um testemunho de personagens. E fizemos um trabalho maravilhoso. Conhecemos tantas personagens tão bonitas, tão belas, que trazem consigo a sua própria experiência com o Cristo. Uns cheios de pecado, outros com uma condição social muito grande, mas todos eles tiveram este chamado. Porque o chamado do Cristo, ele é transversal a etnias, a condições sociais, a inteligências. O Jesus Cristo fala-nos para o espírito imortal que nós somos e não propriamente para a condição social, portanto, para aquilo que nós somos nesta vida. Então, estas personagens, elas trazem consigo uma experiência com o Cristo. E é dessa experiência com o Cristo que eles fazem o quê? Transmitiram os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e servidores das palavras. Houve pessoas que testemunharam com os olhos o que este homem fez. Houve pessoas que viram com os seus próprios olhos ele pregado na cruz e dizer: perdoa-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Imagina o que é nós vermos alguém, não é, que foi preso injustamente e consegue dar um testemunho de bondade para todos os seus algozes. Que consegue perdoar a todos aqueles que lhe fazem mal. Uma pessoa nunca mais fica o mesmo quando passa por uma experiência destas. Imaginem alguém não merecer absolutamente nada e ainda assim ele consegue anular-se por amor, consciente. Então todas estas personagens trazem consigo a experiência individual de terem estado próximas de Jesus. E nós ficamos encantados com todas estas experiências. E é aqui que, depois de recolhermos todas estas pequenas nuances destas personagens, Maria de Magdala, Simão Pedro, Paulo de Tarso, João Evangelista, toda esta gente ficou altamente impactada por este tipo de amor.
Estas pessoas nunca mais foram as mesmas depois que conviveram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca mais. Ele marcou de tal forma estas almas que elas nunca mais foram as mesmas. E é para isto que nós vamos ser preparados. Para sermos tocados de tal forma que nunca mais vamos ser os mesmos. Então, entramos no terceiro versículo, que é o objeto de estudo hoje. E diz assim: também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo. Portanto, este é o versículo em estudo. E nós vamos introduzir aqui já um detalhe que é muito importante para a nossa pesquisa e para o nosso estudo. Se vocês verificarem, geralmente por cada versículo estudado, nós temos algumas notas nesta tradução do Haroldo Dutra Dias. E essas notas geralmente refletem contextos culturais ou interpretativos das próprias palavras que nos ajudam a ter uma contextualização mais acurada. Portanto, nós vamos pedir aqui um ou dois voluntários que possam ler as notas do Haroldo Dutra Dias relativamente à nota número 11 e à nota número 12, que dizem respeito ao nosso versículo em estudo hoje. Estão a ver? Portanto, quem é que quer ler, quem tenha aí o livro, que possa ler a palavra, portanto, a nota relativamente ao investigado e a nota relativamente ao início. Cândida, você tinha aí portanto, temos aqui já a Alexandra. Alexandra, podes ler, se faz favor, a nota número 10? Posso? Número 11? Número 11. É 11. Número 11. Então, a nota número 11 diz o seguinte. Seguir. Portanto, a nota número 11 é referente ao... Portanto, a testemunhas oculares, não é? Não. Não, é investigado. 10, 11. Também a mim tendo investigado. Exato. Espera aí que eu não estou a ouvir nada. É Estás-me a exatamente ouvir? isso, Alexandra. Sim, estamos a ouvir. Em relação a isto, não é? Exatamente isso. Também a mim tendo investigado. Exatamente. Então é seguir, acompanhar, seguir de perto, seguir fielmente, investigar, compreender. Leio tudo mesmo, tudo. Lê tudo. Portanto, literalmente é acompanhar um pensamento. Verbo participativo perfeito ativo dativo, 1 a 4, não sei o que é isto. Composto pela preposição para, junto a, para, em. Mais o verbo acolétio, seguir, acompanhar e imitar. Portanto, o vocábulo expressa não apenas a ação de acompanhar fisicamente o algo ou alguém, mas também o acompanhamento cuidadoso e atencioso de um pensamento ou ainda a investigação de um fato. Condutas que são, em última análise, responsáveis pela compreensão, que é um dos sentidos do verbo. O verbo permite concluir que Lucas, em determinadas ocasiões, presenciou alguns fatos, noutras examinou pessoalmente lugares, documentos, que era uma tradição escrita, mas sobretudo ouviu com atenção e cuidado o depoimento de testemunhas oculares e servidores do Cristo, que é a tradição oral. Entre eles, o apóstolo Paulo, com quem realizou inúmeras viagens, em resumo, seguiu a pista e investigou cuidadosamente. Muito bem, obrigado, Alexandra. Então, perante esta leitura, nós, para a palavra investigado, já temos aqui o quê? Já temos aqui um adicional interpretativo, ou seja, investigar não é apenas investigar, mas é, por exemplo, servir fielmente, ou seja, nós temos que ver nas palavras depois vários sinónimos.
E as palavras, tendo vários sentidos interpretativos, nós, através de uma palavra, podemos seguir um sinónimo para investigar, ou outro sinónimo para investigar, ou seja, caminhos interpretativos de palavras que dizem respeito à mesma palavra, mas que, no entanto, podem ter sentidos diferentes. Vou dar-vos um exemplo. Imaginando a palavra manga, por exemplo. Nós temos manga, que pode ser a manga um fruto, correto? Ou podemos ter manga, que pode ser a manga de uma camisa. E os caminhos interpretativos da palavra manga, sendo a mesma, podem ter interpretações completamente diferentes. Estão a ver o cuidado que nós temos que ter com as próprias palavras e com os sentidos que nós temos que levar para o nosso raciocínio? É por essa razão que é muito importante nós vermos o significado das palavras, que não é para agora, para o nosso estudo, enquanto estamos aqui, portanto, ainda estamos muito no início, mas no futuro nós vamos ter que verificar qual é o sentido da palavra que mais se adequa ao contexto do texto e às nossas, ou seja, ao sentido da interpretação que faz mais sentido para o grupo. Estão a ver? Portanto, aqui já entramos numa parte um bocadinho mais complexa do estudo, mas que para agora não é relevante. Eu queria só trazer estas ideias para que no futuro nós vamos ter que ter em atenção este tipo de dinâmicas do próprio estudo. Estão a ver? Portanto, isto é só um pequeno cheirinho daquilo que vai ser o nosso futuro do nosso estudo. Estão a ver? Portanto, vamos agora à nota número 12, que fala sobre o início, e depois outro voluntário para ler a nota 13, que diz respeito à ordem. Portanto, quem é que tem aí o texto que possa ler a nota número 12? Cândida, faz favor. Ok. Expressando ideia de lugar, do alto, de cima, especialmente do céu. Expressando ideia de tempo, desde o início, desde o princípio, sugerindo o ponto mais alto no tempo. De novo, outra vez, por um longo tempo. Advérbio, formado pela junção do advérbio ano, para o alto, para cima, sobre, em cima, mais o sufixo ten, que indica a direção. A gama de significados deste advérbio exige do tradutor especial atenção para determinar o seu sentido exato em determinado contexto. Não obstante, seja imperioso reconhecer que, em alguns pontos, a ambiguidade é intencional. Do alto, do novo. E parece ter sido explorada com propósitos religiosos, como acontece em João, capítulo 3, versículos 3 e 7. No caso, em tela, Lucas revela o seu desejo de iniciar a narrativa a partir das origens mais remotas do cristianismo, ou seja, do nascimento do precursor, seguido do nascimento do próprio Messias. Muito bem, portanto, há aqui uma intenção de Lucas de ir resgatar desde os primórdios do nascimento do Cristo todos os relatos, diretos ou indiretos, que pudessem ajudá-lo a construir de uma forma mais verdadeira possível todos os relatos que ocorreram desde o nascimento do Cristo até ao seu desencarne. Portanto, o autor tem esta preocupação. E é por essa razão que ele vai se encontrar com Maria, vai encontrar-se com um conjunto de personagens para recolher de uma forma muito aprofundada, já que ele era médico e tinha todos esses recursos de conhecimento, de aprofundar determinadas matérias, de ir procurar com estas personagens oculares que estiveram com o Cristo ou que ouviram falar sobre aquilo que Cristo fez, para nos dar um testemunho, um relato com a maior profundidade possível. Estão a ver? Portanto, desde o início, remete
a todas aquelas personagens que desde o início, desde que Cristo era criancinha, não é? Para trazer esses relatos. E nós vimos que este Evangelho de Lucas fala exatamente sobre isto. É o Evangelho da Natividade. Tem detalhes preciosos dos relatos de Maria, mãe de Jesus. Então vejam que nós, quando aprofundarmos este início, né, vamos como se viajar àqueles tempos. Né? Nós vamos viajar às memórias de Maria. Percebem o que isso significa do ponto de vista espiritual? Nós viajarmos à memória de Maria, vermos os sentimentos que esta mãe teve, vermos os desafios que esta mulher teve, tendo revelações do alto. Não nos importa se ela era virgem ou se não era. Isso não nos interessa para nada. O que nos interessa é aquilo que se passava nela. Os sentimentos que esta mulher tinha. As dificuldades pelo que passou. E a sua fé que foi construindo em função disso. É isso que nos importa. Muito bem. Então, nota número 12. Início. Quem é que quer ler? Se faz favor. Alguém que tenha aí o texto perto. É a nota 13. 12, 13, exato. Ordem. Pode ler, Cândido. Já está aí, pode ler também. Faz favor. Em ordem, ordenadamente, em sequência, um depois do outro, do ponto de vista temporal, espacial ou lógico. Em seguida, depois disso, advérbio, composto pela preposição catá, uma composição indica sucessão e distribuição, realização, efetividade, mais o advérbio, sucessivamente, seguinte. A utilização deste advérbio revela que o evangelista tinha em mente compor uma narrativa ordenada, não apenas sob o ponto de vista cronológico, mas, sobretudo, sob o ponto de vista lógico. E fica evidente, mais uma vez, o propósito religioso do narrador, confessado na parte final desta passagem, Lucas, capítulo, versículo 4. Para que confirmes a segurança das palavras. Desse modo, como salientado por alguns comentaristas, estamos diante de um arranjo lógico e artístico. Muito bem, obrigado, Cândida. Então vimos aqui uma preparação e um cuidado do autor a entregar ao leitor o quê? Uma narrativa lógica, uma narrativa com uma ordem cronológica e uma narrativa que nós disséssemos assim, bem, Cristo nasceu, Cristo passou a infância aqui, passou a adolescência ali, tornou-se homem, iniciou a sua missão aqui, falou disto, falou daquilo, preparou a sua vinda, preparou os discípulos para o seu desencarne e, portanto, de uma forma sequencial, ordenada, cronológica, com um sentido quase biográfico, Lucas tem então esse cuidado. Então, Lucas, nós não nos podemos esquecer que já havia o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, e Lucas, portanto, já sabia desses textos. Então, Lucas organiza tudo aquilo que tem, não é? Já o texto de Marcos e de Mateus, percebe que no Evangelho de Marcos e de Mateus havia falhas relativamente a dados que se tinham passado, mas que não estavam contidos nesses evangelhos, e ele tenta ordenar desta forma cronológica e resgatar tudo da melhor forma possível para dar ao leitor o melhor. Ou seja, dar uma narrativa de excelência, de conteúdos, mas também de linguagem, porque Lucas traz uma linguagem mais depurada. Fruto do quê? Da sua educação e do seu conhecimento linguístico. Portanto, a narrativa de Lucas é uma narrativa
mais complexa relativamente a Marcos e a Mateus. É uma narrativa com mais detalhes e isso é fruto de ele reconhecer que poderia haver falhas ou coisas ocultas que poderiam ter sido ditas e que não foram, mas que o grande objetivo dele é trazer tudo isso para que fique registado para toda a humanidade. E agora então, vamos entrar no nosso versículo, passado quase uma hora. Nós não podemos estar preocupados com o tempo quando estudamos o Evangelho. Portanto, tudo isto serve para a nossa aprendizagem. E é aqui que entramos então no nosso TPC, não é? No nosso trabalho para casa, e eu coloquei aqui algumas perguntas e vamos dividir este versículo da forma como eu dividi. Portanto, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te, em ordem, excelentíssimo Teófilo. Portanto, estas foram as divisões do versículo. Então nós vamos refletir aqui sobre o também a mim. Reparem, o contexto é, há uma obra a ser construída em cada um de nós. Nós já tivemos o exemplo das personagens que nos trazem uma experiência individual da sua relação com o Cristo, mas também a mim me cabe ter uma relação com o Cristo. E é sobre essa relação com o Cristo que eu quero que cada um te fale. O que é que cada um espera nesta relação? O que é que cada um de nós espera? Qual é o testemunho que cada um de nós quer ter na experiência do encontro com o Cristo? E agora quero ouvir-vos. Quem é que quer falar? Será que seria a nossa conversão? Será Exato. que nós estamos, assim, querendo, buscando a nossa conversão? Ou será que nós já somos convertidos e não assumimos a nossa conversão? Que testemunho nós estamos querendo dar, fazer valer? Obrigado. Obrigado, Maria. Reparem numa coisa. As personagens têm cada uma história. Não é? Uns tinham dificuldades de relação, outros tinham dificuldades de afeto, outros tinham posições espirituais ou sociais que tiveram que se readaptar para seguir o Cristo. Estão a ver? Então aqui a ideia é nós trazermos de nós, no sentido de dizer qual é que é a história que eu vou contar de mim, para quê? Para transmitir a outros. Porque nós fomos buscar a história de outras pessoas. E cada uma dessas personagens nos transmitiram alguma coisa. Agora reparem numa coisa. Nós não ficamos encantados com todas as histórias que nós ouvimos? Cada personagem desta não trazia a sua própria história. E dentro dessa própria história individual, não foram histórias tão belas e tão profundas? Então também a nós, também a cada um de nós, Cristo vai escrever uma história. Maria Emília, faz favor. Olha, eu acho que eu procuro Jesus para me ajudar a dissolver os meus medos, a aprender com Ele como hei de fazer a cada dia, a ouvir as tuas palavras
e refletindo nas últimas horas dos meus dias, acho que estou a chegar a essa conclusão. Ainda não tinha sido tão claro que são os meus medos de muitas coisas que me estão, que eu procuro em Jesus essa ajuda, esse amparo, para eu deixar de alimentar estes medos. Obrigada. Obrigado, Emília, pela tua partilha. Nica, faz favor. Eu acho que Cristo tem-me ajudado a aceitar, supostamente, o sofrimento que a vida forçosamente nos dá, não é? E mesmo antes de chegar aqui, eu fui criada numa família católica e a figura de Cristo foi sempre uma presença na minha casa, na minha infância. E sempre me fascinou a coragem e a humildade que aquela figura nos transmitia. E a vida ofereceu-me, de facto, tarefas com muita responsabilidade. E só agora, quase a entrar no crepúsculo dela, é que eu começo a entender o caminho que tenho feito. E não é também por acaso que nesta fase da minha vida me é dada esta oportunidade de eu poder contextualizar tudo aquilo que me tem acontecido e de facto, quanto mais olho para aquilo que já vivi, mais agradeço a este exemplo deste espírito que nos veio ajudar a entender que só através do exemplo dele é que nós vamos conseguir atingir a nossa felicidade. E a felicidade constrói-se através deste autoconhecimento, desta autoaceitação e é isso que ele me dá, é a capacidade de a cada dia aceitar aquilo que a vida me vai dando e aproveitar o que é bom e ultrapassar o que é menos bom, sempre de uma forma, digamos, exemplar. E eu uso esta palavra, exemplar, agarrando no exemplo dele. Portanto, se eu conseguir aproximar as minhas atitudes às dele, irei então conseguir fazê-las de uma forma exemplar. E é isso que ele me tem dado. É essa suplantação das dificuldades e o entendimento e o amparo que é necessário para nós termos capacidade de fazer isso da melhor forma, espiritualmente e fisicamente também. Muito bem, Nica, obrigado. Cândida. Aquele testemunho que eu daria aos outros, ou que poderia falar, ou que poderia dizer, ou aquilo que a mim me seduz, é a capacidade do amor incondicional. Porque até através de todas as personagens que nós ouvimos aqui, as histórias, verificamos que Jesus tinha esse dom, essa capacidade de amar a todos, independentemente da posição, dos problemas, ele amava a todos. Portanto, isso é algo que a mim me ressoa. E mais, mesmo que nós nos esqueçamos dele, ele nunca se esquece de nós. E, portanto, isto é aquilo que me... Além do que disse a Emília, do que disse a Nica, tudo, mas esta parte do amor incondicional, para mim, também me ressoa muito. E também esta parte, mesmo que nós nos esqueçamos às vezes no dia-a-dia, ele nunca se esquece de nós e está lá sempre. E isso para mim é... Se eu fosse um dia, ou se tivesse esse privilégio de um dia poder estar
perante Jesus era isso que me iria seduzir, era essa capacidade incondicional que ele tinha de amar, porque nós, embora o digamos, muitas vezes não conseguimos, há arestas que não conseguimos limar, mas ele tinha, e vimos, e então é engraçado porque vimos isso em todas as personagens que aqui apareceram. E pronto, esta é o meu testemunho. Muito bem. Então, olhem, vou provocar-vos aqui, que é o seguinte. A pergunta que está subjacente é o quê? É como é que cada um de nós gostaria de ser recordado? E a outra pergunta é, depois de respondermos esta pergunta, como é que cada um de nós gostaria de ser recordado? Porque é a obra do Cristo operada em nós. É a segunda pergunta, que é o que é necessário acontecer para que isso se torne uma realidade? Estão a ver ou não? Porque é o sonho, é aquilo como gostaríamos de ser, é a vida que gostaríamos de viver e o que é que nos falta para vivermos essa vida. Porque nós não podemos ficar nos sonhos teóricos. Porque aquilo que diz o nosso coração é para onde nós devemos ir. Fernanda. É assim, o que o mestre me transmite diante de tanto sofrimento, o que me transmite a mim pessoalmente é como se ele me dissesse: acalma o teu coração, apazigua a tua mente, não tenhas medo, segue o teu pensamento, porque eu falo muitas vezes em serenidade, é aquilo que eu necessito e que é a minha luta, é apaziguar o meu coração, ter a certeza que o caminho é este, é isso que ele mais me transmite diante de tanto sofrimento, a sua serenidade, além de tudo o que já foi dito, que é real e que é verídico, porque ele é amor e aí, diante do sofrimento nos transmitiu isso, é o que ele me transmite mais. Diante do sofrimento que eu possa serenar a minha mente, o meu coração, porque com a confiança e a fé tudo se vai alcançar. Vai ter, mas para isso é preciso. O que é preciso? Mudar, fazer a tal reforma íntima, que ainda não conseguimos chegar. Eu pessoalmente não, é assim, tenho que trabalhar muita coisa em mim ainda, lógico. Por isso é que estou aqui neste caminho. Mas principalmente o que ele me transmite é essa paz, essa serenidade, esses medos que a própria Emília disse, eu também tenho muitos medos, vencer os meus medos para que vá em frente. Com essa confiança para mim é a fé que eu acredito. Essa confiança que é por ali, é aquela certeza, é mais que o acreditar, é aquela certeza que por ali eu vou vencer, mas tenho que vencer esses medos, tenho que fazer essa tal reforma íntima que tanto se fala, né? Temos todos que fazer, ainda estamos num processo, estamos em obra, como já foi dito, portanto é isso que ele me transmite, entre tudo que é belo e maravilhoso que ele nos transmite, né? Mas essa é a parte da serenidade que eu tenho que trabalhar, cada vez preciso mais trabalhar essa serenidade, que é isso que me vai dar a confiança em seguir em frente. Muito bem, obrigado, Fernanda.
Obrigado. Agora, o que me apraz dizer. Obrigada. Martinha, Olha, quando tu propuseste agora, quando tu viraste agora a forma das perguntas, o meu coração começou logo a acelerar. E eu vou começar por dizer que também a mim Jesus me chamou, porque é aquilo que eu sinto. Pronto. Porque eu sentia, e já referi, não neste estudo, mas anteriormente, não é? Muitos de vós que estão aqui também já sabem, eu sentia que me faltava algo. Sentia e falava aqui em casa que me faltava algo e pronto. Não queres passar a Silvia? E então, como nada é por acaso, até as coisas menos boas, que neste caso foi uma pandemia, surge o teu projeto. Mais uma vez, como também a mim Jesus me chamou, eu fui chamada. E como faltava algo, que era o gostar de ajudar, fazer caridade, e como materialmente e financeiramente não tenho essa possibilidade, e provavelmente, como Jesus sabe disso, como fazer caridade não é só financeiramente nem materialmente, aqui estou eu. E então gostava de um dia mais tarde ser recordada como a Marta, não aquela Marta que nós conhecemos e que eu apresentei, que também é necessário, não é? Fazer os seus serviços, os seus trabalhos diários, mas como a Marta, irmã de Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir as palavras dele. Eu gostava de ser recordada como a Marta que gostava de ajudar, que tinha sempre uma palavra amiga, que era sempre calma, que era sempre tão boa falar com ela. E não consigo dizer mais nada, desculpa. não faz mal. Silvinha, ajuda-nos. Emocionante, né? Emocionante demais. E assim, Felipe, na primeira pergunta, né? Para mim, Jesus mudou toda a minha relação comigo mesma, com Deus, com as pessoas, né? É um grande exemplo, um grande desafio, mas o que eu sinto é que o meu maior desejo, né? Você perguntou na segunda pergunta, né? Como eu gostaria que eu fosse percebida, né? Como alguém que consegue impactar positivamente a vida das pessoas, né? Então, eu já me fiz essa pergunta, então eu gosto de chegar, transmitir uma certa alegria, transmitir uma segurança, saber que as pessoas podem contar comigo, eu ser uma força de trabalho, né? Então, é usar as qualidades que eu já tenho Exato. para ajustar as minhas emoções, para me centralizar melhor nessa vida, aproveitando e vivendo o hoje, né? Às vezes eu me sinto assim, pensando no futuro, e acaba gerando uma certa ansiedade e me tirando do presente, né? Então, assim como no trabalho com a minha equipe, eu falo muito do OPA, né? A gente tem que ter objetivos, né? Igual você falou, não é ficar só no mundo dos sonhos, mas eu tenho que ter objetivos, P de planejamento, né? Eu vou planejar como que eu vou chegar lá, mas é imprescindível ter o A de atitude. Exato. Então, não adianta eu ficar só no mundo dos desejos, sonhando com as coisas, se eu não começo a colocar, né? E essa semana, eu até estava falando com a minha terapeuta, que essa semana eu tive conquistas assim, muito importantes, porque todo mundo fala, ah, Silvia, sua voz é tão calma, tão tranquila, né? Mas quando eu explodo, sai de baixo. Exato. E isso já me incomoda. Eu não quero mais ficar em momentos que se eu seguro e explodo. Não quero explodir, não quero reagir, eu quero aprender a agir com consciência, né? Com essa. E o que está faltando, né? Atitude. Porque quando tem aquela frase, né? Querer é poder,
Isso é muito forte, gente. Eu acho que quando a gente quer de verdade, a gente consegue sim, porque todo o nosso corpo, toda a nossa mente, nós, né, por inteiros, a gente vai se dedicar a realizar aquilo. Então, eu acho que eu tenho muito mais também que questionar o meu querer, né, e ficar atenta, porque eu quero emagrecer, mas se eu não faço dieta, eu não vou chegar lá, né? Então, o fazer por onde, né? Eu se colocar operante também na vida diante disso. Então, às vezes o que falta é uma vontade firme, né? Uma vontade firme de querer fazer e ter disciplina, porque as dificuldades vão aparecer, os tropeços vão aparecer, mas se caiu, levanta e segue adiante, e vai adiante, né? Então, eu tive, essa semana, eu tive 2 dias que eu não explodi, que eu segurei e eu pensei, eu falei, eu vou usar do silêncio, enquanto eu tiver desequilibrada, né, mentalmente, não vou falar. Então, eu só vou falar quando eu estiver serena. E deu muito certo. Porque aí eu não me magoei, eu não me senti depois culpada de ter, né? E também não magoei as pessoas à minha volta, né? Pessoas que convivem comigo, pessoas que eu amo e que às vezes, né, são as primeiras também que sofrem quando eu estouro, né? Então, eu me senti muito vitoriosa e foi muito bom, né? Mas eu sei que isso é uma prática, né? Não é uma vez só, mas é uma constância, uma permanência, porque tem que ter essa disciplina, né? Então, acho que é assim que eu me sinto. Obrigado, Sílvia, pelo teu testemunho, pelo teu contributo. Maria José Orada, a palavra é tua. Olá, boa noite. Olha, falaste há bocado por causa do contexto de Jesus. Eu desde pequena queria ser freira, porque achava que queria casar com Jesus. Achava que se entrasse num convento, eu estaria mais perto de Jesus. Porque o meu fraco conhecimento e o meu fraco entendimento não ia mais para além disso. Mas Jesus trocou umas voltas. E deu-me uma missão muito grande. Deu-me o privilégio do casamento para lidar com uma pessoa diferente de mim, aprender a conviver com ela de maneira muito diferente de mim, ter filhas que temos que nos adaptar a cada uma delas, que não são nossas, foram emprestadas para eu trabalhar. Foi uma missão. E quando todos me apedrejavam já perto dos 30 anos, quando desenvolvi a mediunidade, aí eu comparava-me com Jesus. Eu pensava assim, Jesus foi apedrejado, foi morto numa cruz, ele ressuscitou. E ele teve sempre quando olhava para o céu, os olhos dele diziam: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que dizem. E hoje em dia, ainda hoje, são as minhas palavras. Quando alguém não me compreende, quando alguém entra em conflito, em pensamento, eu só digo: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu quero ser um dia, quando partir, todos sabem aquilo que eu quero, porque eu faço questão de mencionar perante a família, perante os amigos, que a morte vai ser um dia bonito. Quero um dia de festa, quero um dia das pessoas vestidas de cor, da minha cor preferida, porque quando eu chegar ao céu, eu sei que vai ser um dia de festa. E quero continuar a pensar assim, porque Jesus ainda nunca me faltou em todos os momentos difíceis da minha vida. E quero continuar a acreditar assim, sempre, que nunca me falta o raciocínio, que nunca me falta o discernimento, nem a força de pensar, nem que chegue os finais, quando chegar a minha hora, eu esteja sempre consciente e dizer: Mestre, aqui estou, perante ti, com aquilo que de melhor pude fazer. Se falhei, peço perdão, mas estou pronta para voltar e reparar os erros
não pude cumprir nesta vida. Mas dou graças a Deus por todas essas pedras que me foram atiradas, porque se ele sobreviveu, eu também um dia iria sobreviver. Muito bem, obrigado, Maria José. Cândido, sua palavra. Filipe, às vezes você faz assim, levanta aí umas questões que me deixa assim um bocadinho Desconfortável. embaixo. E eu vou É esse o começar, objetivo. e eu vou começar pelo fim. Como gostaria de ser recordado. E você acabou de dizer esta frase, passou um filme da minha já um bocadinho longa caminhada, e hoje tive uma princesa comigo, e assim no espaço de meia hora conviveu viu o avô conviver aqui com algumas pessoas e dizia assim: avô, como é que conheces tanta gente? Avô, como é que falas com tanta gente? E permitiu dizer à minha princesa, que tem 8 anos, falar-lhe de amor, falar-lhe de Cristo. E foi aquilo que eu lhe transmiti. Olha, o avô é assim para as pessoas, fala com amor, fala com carinho, que é aquilo que tu andas a aprender lá na tua catequese. Foi aquilo que o mestre fez. Agora é assim, Filipe, eu desde os meus 10 anos que desliguei-me espiritualmente de Deus e de Jesus por N motivos, mas aquele filme que passou agora por mim levou-me a pensar que tenho feito nesta minha caminhada muito amor, muita ajuda a pessoas, fui maltratado muitas vezes, dei a cara, voltei a fazer a mesma coisa e hoje faria tudo o que fiz até aqui. Não estou nada arrependido, porque tenho uma aceitação muito grande pelas dificuldades que eu tive, que eu escolhi, hoje entendo pela doutrina, que eu escolhi para fazer esta caminhada, e sinto que o mestre esteve sempre, mas sempre, ao pé de mim. E eu só há pouco tempo é que senti isso, e digo isto hoje com esta convicção, que se eu não caí é porque ele estava ao pé de mim, e a aceitação que eu tenho por tudo de menos bom que me aconteceu na vida, era ele que estava a meu lado. O que é necessário acontecer para se tornar realidade, como eu gostava de ser recordado? Talvez ser um bocadinho menos cáustico, menos rigoroso, mas se me é permitido dizer a todos vós, gosto de ser aquilo que tenho sido, também não tenho um bom feitio, mas Cristo tem-me ajudado muito, e é por isso que eu estou aqui a falar neste momento com muito amor, a partilhar coisas que eu nunca me tinha lembrado. Foi a pergunta que o Filipe fez há bocadinho, passou um filme em segundos por mim, e muita coisa poderia dizer. Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade de estar a conversar com vocês, a libertar o meu coração, que são coisas que andam aqui dentro, e com muito amor. Obrigado. Obrigado, Cândido. Um abraço para si. Maria Odete Oliveira, faz favor. Boa noite a Boa todos. noite. Então é assim, Filipe, o que é Jesus para mim? Isto é um bocado emocionante, você Pois toca é. mesmo aqui na tecla que eu Pois estava a é. engolir. Tenho um bom sorriso, mas fiquei assim um bocado. Então é assim, a vida, já temos no mundo provas e expiações, e a vida não é fácil para ninguém. A minha também não foi. Não é? E então é assim, o que é Jesus para mim? É que Ele tem chamado sempre por mim, continua a chamar e a ajudar,
na qual eu ouvia, sentia muito incompleta e um grande vazio em mim. E era essa falta de eu chamar e de não ouvir. Até que, antes do espiritismo, eu já ouvia minha querida filha. E eu pensava assim, eu estou a ficar doida da cabeça. Eu não entendo, eu sempre fui desde pequenina educada na fé católica e Jesus é o mesmo, mas eu não queria, ou não entendia, ou não queria perceber. E tinha sempre alguém que tivesse a frequentar religiões que me apareciam no meu caminho a falar de Jesus. Isto é um testemunho real. E eu pensava assim, oh meu Deus, mas o que é que se passa? Porque eu não quero, mas aparece-me sempre alguém a chamar. E então agora me deixo-me vos dizer que o que é Jesus para mim me completa. Já não sinto aquele vazio que eu tinha. E estou mais feliz, embora tenha muitas arestas para limar. Estou mais feliz, mais segura, mas ainda tenho muito, muito para aprender. E pronto. E o que é que eu gostaria um dia de ser recordada? Talvez daqui por mais algum tempo, de limar as arestas que me faltam limar e de um dia se recordarem de mim como se uma pessoa melhor. Apesar de eu ter um trabalho que adoro fazer. Bem posso dizer que neste meu trabalho já lidei com pessoas velhinhos que estão em casa, que é o que eu mais gosto de ajudar, no apoio domiciliário, que são autênticos peixinhos, e que eu consegui fazer alguma coisa para ajudar e mudar, na qual eu dava o meu abraço e eles nunca tinham sido abraçados por ninguém, isto é muito emocionante. E eu consegui que depois essa senhora me deixasse aproximar, cortar o cabelo, tratar dela com muito amor e carinho. E um dia, quando eu estava no hospital com outra idosa, e quando a Romaninha me viu com a filha, chorava, 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 e só queria vir de mim. E é assim, Filipe, é gratificante, e este meu trabalho, e já tenho outra senhora, nem sequer deixou aproximar, e vamos pensar positivo, que melhores dias virão, e a gente ainda vai ser pessoa, eu ainda serei uma pessoa ainda melhor, e tenho muito para dar ao mundo. Muito obrigada. Muito bem. Mas há aqui mais aspirantes a freiras, não é, Alexandre? Conta-nos lá essa história. Mas eu hoje não vou falar nas freiras. Hoje não vou falar nas freiras. Olha, isto é assim, isto é um misto de emoções e de sentimentos muito forte. Pois é. E às vezes a pessoa fica assim tocada, né? Muito tocada. E eu quando vi eu ando há uma semana preocupada com isto, que eu queria responder as perguntas todas. Só que isto é assim, é a minha ansiedade. Claro. Ora, eu tenho que trabalhar esta ansiedade porque este estudo, o miudinho, portanto, a Casa do Evangelho, não é? É muito, muito engraçado a mim porque é um travão, ou seja, acalma-te aí que isto tem que ser palavra a palavra, Exato. cada sentido, ou seja, isto transmite-me uma calma, ou mesmo, agora ainda não, porque isto ainda está tudo muito recente, pronto. Mas é tipo um travão que as coisas têm que ser com calma, têm que ser com tempo, não pode ser tudo para amanhã, tem que ser, pronto, tem que ser com muita calma. E eu quando vi esta pergunta, também a mim, eu fui investigar, e até fui investigar palavra por palavra, e aquelas coisas. Então, eu cheguei à conclusão que isto é assim, igualmente também é igualmente, pronto. Exato. Igualmente eu devo investigar também, ou seja, todos nós estamos naquele caminho em que é muito importante o estudo e o aprofundar do estudo e o conhecimento
e tudo isto, porque eu andei muito, andei e ando, né? Ando muito perdida porque é assim, os conhecimentos que eu tenho, eu não tenho nada de conhecimentos do Antigo Testamento. Nem Eu eu. tive que, pronto, eu tive que andar comecei a ver o que é muito interessante do Haroldo, aquela parte da Gênesis, Sim, que é muito, muito interessante porque dá-nos conhecimentos que depois é muito importante para compreender o Novo Testamento. exatamente. Faz-nos muita falta esse. Pronto, eu também compreendo que é assim. Esse estudo também tem que partir de nós, não pode ser o Filipe a explicar tudo e a gente. Pronto, agora diz lá o que são os gentios, agora o que são os samaritanos, agora. É assim, essa parte a mim faz muita confusão porque tenho muita falta de conhecimento nessa área. Claro. O que me leva depois a ter falta, a não compreender também o novo. Mas pronto, isto como estudo, vamos a pouco e pouco, vamos com calma Claro. e a ver se isto vai tudo a bom porto, porque isto assim com esta ansiedade não pode ser. Tem que respirar fundo. Pronto, e para mim é muito importante este conhecimento da reforma íntima, eu acho que é importantíssimo, porque nós, se não nos conhecermos a nós, é muito difícil ajudarmos os outros e cada vez, quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos compreender os outros. E eu sempre, aliás, eu quando comecei no Espiritismo, o que me fez, portanto, apaixonar também era esta parte da psicologia, da reforma íntima. Pronto, e é essa parte que tem que ser trabalhada também, porque é tal coisa, mas temos que começar numa raiz, ou seja, o que é o egoísmo? O que é o egoísmo para um? O que é o egoísmo para o outro? Será isto egoísmo? Será que é que depois eu sinto que me culpabilizo muito a mim, ou seja, estou a ser egoísta, mas será isto egoísmo? Ou seja, essa parte tem que ser trabalhada e tenho que trabalhar isso em mim para não me culpabilizar e estar-me sempre sei lá, Autocrítica. autocriticar-me, que é uma coisa muito negativa também, não é? Porque a pessoa está sempre naquela, ai, não devia ter feito isto, ai, não devia ter feito aquilo, se calhar devia ter feito assim, se calhar devia ter feito assado, ou seja, é um rebuliço de emoções e de sentimentos que a pessoa tem que os trabalhar e tem que saber, e para isso estamos aqui, Filipe, para nos ajudares a compreender e começar no A, E, ou U, estás a perceber? Perfeitamente. Saber, pronto, começar do início, e que é para nós amanhã sermos um bocadinho melhores do que somos hoje e ajudar os outros melhor. É isso que vai agora, neste momento é o que vai na alma. Muito bem, obrigado, Alexandra. Obrigada eu. Anabela, faz favor. Anabela Ferreira. Sim. Anabela Ferreira, chamada à recepção. Sim, podes falar, Alô? Anabela. Podes. Então, eu queria partilhar um bocadinho aqui os meus sentimentos, o que eu estou a sentir aqui neste momento, porque, Fantástico. porque estou aqui nos nervos insuportáveis, acho que alguém queria que eu falasse. Então, vá. Vou tentar, porque quando toca a emoções, eu sou muito difícil a explicar o que eu sinto. Então é para dizer que eu sou uma apaixonada por Jesus Cristo, sempre fui, porque cresci num ambiente em que nós falávamos muito em Deus e Jesus, e vivi muita história de Jesus, e sofria muito com a história de Jesus, com aquilo que ele passou e pelas injustiças que ele passou, não é? E também com os seus discípulos e com todas as criaturas humildes que sofreram bastante. E eu acho que
fui chamada aqui para estes trabalhos e encontro-me aqui porque eu acho que continuo a não saber lidar com as injustiças da vida, e porque uma pessoa convive com com pessoas que não compreendem às vezes o bem que nós fazemos e nós somos tão criticadas e às vezes eu sofro muito por isso, não é? E acho que estou aqui para saber lidar, aprender a saber lidar com estas situações, porque todos os dias eu confronto-me com pessoas que não compreendem as minhas atitudes e é tal coisa como disse a Alexandra. Eu às vezes penso que ou sou muito egoísta comigo mesma ou não sei, ou eu estou mal, ou sou eu que estou mal, ou não sei. E então eu acho que Deus me pôs-me aqui, principalmente para eu ganhar, para eu ter mais fé, porque eu acho que o que falta em mim é fé, acreditar que eu vou conseguir superar estes sentimentos, estas emoções que andam aqui perturbadas, e acho que estando aqui, acho que vou aprender a melhorar essa minha maneira de ser, e pronto, e quero estar aqui para ajudar também o próximo e não pensar só em mim, porque às vezes culpo-me por às vezes ser, talvez sou muito egoísta comigo mesma, porque estou sempre a pensar em mim e porque devia ser assim, devia ser assado, não sei, mas pronto, peço desculpa por Tudo não bem, Anabela. transmitir. Muito obrigado pelo teu contributo, está bem? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Maria José, queres falar? Diz. Maria José Arada. Sim, quero. Espera. Vou falar. Deixa eu lá tirar aqui o som. Agora já posso falar? Sim, podes, faz favor. É assim. É muito bonito, eu gosto de vos ver. Quando vocês dizem assim, eu estou a chorar, vocês estão a ter sentimentos. E é muito bonito os vossos sentimentos. Porque as lágrimas que vocês estão a chorar hoje, eu já chorei há 20 e tal anos. E bem haja que estão a chorar. Porque não é por acaso que foram chamadas. E isso é muito importante. E que sigamos todos juntos as pegadas do Cristo. Porque se estamos aqui é para isso mesmo. É para ouvir a mensagem e para seguirmos sempre em frente e nunca vacilarmos. Anabela, tu não és fraca, tu pensa que és igual aos outros, tu és uma mulher forte, tu tens Jesus contigo, tu tens que pensar que não és tu que estás mal, o mundo está doente. E as pessoas que não seguem Jesus, as pessoas que não acreditam em Jesus, são essas pessoas que estão mal. Essas pessoas é que estão doentes. Nós estamos aqui para seguir Jesus. Estamos aqui para nos amarmos uns aos outros. Em nome de Jesus. E isso é o mais importante. E que essas lágrimas que vocês hoje estão a chorar, minhas amigas, eu já chorei. Por isso, um grande bem-aja para vocês todas. Porque Jesus está com vocês todas. Desculpa, Filipe. Mas eu tinha que dizer, porque neste momento eu estou a chorar por dentro convosco. Porque já chorei por fora, já sofri muito. E as vossas lágrimas neste momento são as minhas lágrimas. Porque se não fosse a minha fé em Jesus Cristo,
não fosse a fé do meu marido, eu não estava aqui a dar este testemunho. Por isso, bem-haja as lágrimas que nós estamos a derramar em nome de Jesus. É só isto que eu vos queria dizer a todas. Muito bem, muito obrigado. No entanto, nem só de lágrimas vive o homem, porque o Evangelho é boa nova, o Evangelho é alegria. E nós não estamos aqui para chorar, estamos aqui para sorrir, está bem? Portanto, sorrimos sempre, porque o Evangelho no coração humano dá-nos alegria, dá-nos esperança, dá-nos fé no futuro, está bem? Agora estamos no início, estamos a curar as cicatrizes, mas o objetivo é sorrir, não é chorar, está bem? Então, chegando aqui a uma conclusão, também a nós, também através de nós, vai ser construída uma história, não é? Portanto, também nós vamos construir a nossa história com Cristo. Olhem que bonito. Cada coração que aqui está vai construir e escrever a sua própria história. Uns a sentirem-se mal consigo próprios, outros com falta de confiança, outros cheios de medo, outros com pouca fé, outros a precisarem do incentivo para terem coragem para seguir adiante. Mas todos nós, de uma forma individual, vamos construir a nossa própria história. E vamos passar a dar mais um passinho no nosso versículo. Porque este eu acho que já está muito claro para todos nós. Que é a história que tem que ser construída por cada um de nós. E depois vamos passar para o tendo investigado. Eu gostei desta parte da Alexandra de dizer, eu para mim lia já o capítulo todo, eu para mim queria já saber tudo o que diz respeito ao prólogo e ao primeiro capítulo do Evangelho segundo São Lucas. Mas não pode ser. Porque do contributo que cada um vai dando, nós vamos tendo aqui uma riqueza que vai sendo cada vez mais solidificada. Então, tendo investigado, Lucas investigou de uma forma minuciosa, acuradamente, o quê? Os factos que ocorreram. Mas nós, se vamos transportar para a nossa vida e escrever a nossa própria história, nós vamos ter dois grandes pontos de vista de investigação. O primeiro é saber o que aconteceu com o Cristo, e o segundo ponto de investigação é a autoinvestigação de nós próprios para que a obra seja construída. Então, a pergunta seguinte é: o que é que eu necessito de investigar em mim para atingir aquilo que é o meu propósito da história que eu quero escrever com o Cristo? O que é que eu necessito de investigar? Para já preciso de conhecer o texto, não é? Preciso de conhecer o que é que aconteceu. Preciso de saber o que é que aconteceu com estas pessoas. O que é que ocorreu nelas. E o que é que necessita de ocorrer em mim para que eu, tendo este objetivo de ser lembrado como gostaria de ser, o que é necessário fazer para atingir esse objetivo? Todos nós temos uma procura. Às vezes é inconsciente. O que é que nos faz estar aqui hoje? O que é que nós procuramos? Podíamos estar em tantos sítios. O que é que nos faz estar aqui? O que é que nós andamos à procura? É uma investigação. Alexandra. Inspetora Alexandra. É igual. Agente especial Alexandra.
O problema é que eu queria comprar uns óculos maiores e depois venderam-me estes e agora não vejo nada. Não faz mal. Olha, Filipe, falámos todos menos tu. Hã? Pronto, Falámos todos quero menos tu. saber. Muito bem, então eu vou falar. Também a mim, reparem, eu sou um rapaz, né, que foi alguém que viveu com uma revolta durante muito tempo, né, que viveu de uma forma muito desequilibrada durante muito tempo da minha vida e que a certa altura encontrou este tesouro que é a doutrina espírita. Eu nunca me achei, digamos assim, nunca me achei, eu sempre tive bom coração, isso é uma verdade, sempre tive boas intenções comigo, mas nunca na minha vida me deparei com este tipo de situação. Aprendi a pouco e pouco a amar Jesus, mas só depois de compreender racionalmente quando é que era a proposta que me foi feita e quando eu resolvi as minhas próprias feridas. Quando eu compreendi o porquê dos meus sofrimentos, racionalmente, eu consegui entregar-me do ponto de vista do sentimento. E neste sentido, também a mim, a grande proposta da Casa com o Evangelho é de eu retribuir à doutrina espírita, aos espíritos, a Cristo, a obra que ocorreu em mim. Porque eu sinto-me uma pessoa transformada. Eu já não sou a mesma pessoa, nem de perto nem de longe. E eu trago comigo uma experiência de ter estado muito afastado. Eu trago comigo a minha própria experiência individual que eu só queria ser amado e compreendido. Só isso. Então há muitas pessoas como eu que só querem ser ouvidas, compreendidas e ter alguém com quem possam falar. E reparem que o NEP tem esta característica nossa. Nós ouvimos uns aos outros. Porque todos nós temos dores. Estamos a falar das nossas dores. E ter a liberdade num grupo para falar destes nossos sentimentos mais íntimos é altamente transformador. Então, também a mim, porque isto é uma palavra profunda, porquê a mim? Eu moro numa aldeia em Valparaíso, numa travessa das Fontainhas. Em vez de eu dizer porquê a mim, eu já penso de outra forma. Porque não a mim? Olhem aqui, o chip já mudou. Porque não a mim, que sou filho de Deus? Porque não a mim, que tenho tão boas intenções? Porque não a mim, se eu me sinto verdadeiro com a minha consciência? Porque não a cada um de nós? Já que esta história vai ser construída por cada um de nós. Eu hoje tenho percepção, as pessoas falam de mim aqui. Ainda há pouco vão vindo notícias, não é? Algumas pessoas, nós tinha uma pessoa que ia tratar da nossa associação, já se desvinculou, não quer, por causa da sua carreira política, e eu respeito isso. Estão a ver? Mas eu quero muito que a minha vida seja uma representação do amor de Cristo. É isso que eu mais quero. Porque eu sinto-me tocado.
E eu acredito naquilo que me foi transmitido. De que ninguém morre. De que temos que aproveitar o tempo. Não vale a pena a gente sofrer tanto com tanta coisa superficial. E, sobretudo, de viver a vida como quem nós não somos. Porque se não sabem o que é que vai acontecer, vamos atrair as pessoas erradas para a nossa vida. Às vezes começa a pensar, bem, rapaz, tu és um homem, não podias ser tão sensível. Estão a ver ou não? Mas é isto que eu sou. Eu não posso fugir disto, eu estou cansado de fugir disto. Então eu prefiro viver uma vida tal e qual eu sou, transparente, mas atrair as pessoas certas para mim. Nem que seja uma ou duas, não importa. Mas eu, tal como vocês, precisamos de pessoas que nos amem de verdade. Pessoas que compreendam as nossas loucuras. Os nossos devaneios. A nossa loucura pelo Cristo. E só assim é que a vida faz sentido. Porque nós muitas vezes queremos agradar a toda a gente. Geralmente levamos-nos por pensamentos que não são os nossos. Então vale a pena romper com os pensamentos dos outros e vivermos os nossos pensamentos. Mas isto há um preço a pagar. Eu tive que romper muita coisa para começar isto. Romper com muitos paradigmas instituídos. É doloroso, é claro que é. Mas trazemos a força de viver a vida que a gente quer. Também a nós nos cabe isso. E por isso é que eu também não estou muito preocupado no sentido de quantas pessoas são. De quantas pessoas se aproximam. Se o projeto vai prosperar ou não. Com todo o respeito, isso não me importa. Não importa se somos 20, se somos 30, se somos 100, se somos 1000 ou 2000. O que importa é a verdade com que estamos aqui. E só assim é que as coisas fazem sentido. Portanto, a ideia é, também a mim, me cabe trazer a minha própria interpretação da minha relação com Jesus. E esta nossa visão é de que todos podemos ser tudo. Todos temos todas as capacidades de poder ser tudo. Todos podemos fazer palestras, todos podemos dar passos, todos podemos ser aquilo que a gente quiser. Vocês não são diferentes de mim. Temos que acreditar nisto. Bom, isto é tramado. Começamos a falar de sentimentos, olha, estamos desgraçados. Bom, então também a mim tem que haver uma investigação. E cada um de nós tem que fazer uma investigação. Num propósito. No nosso propósito de vida.
na transmissão que nós queremos dar à nossa família, aos nossos amigos. Eu quero me sentir uma pessoa transformada. Eu acho que vocês também. Eu quero ser uma pessoa com quem as pessoas possam contar. E acho que vocês também. E mais não é necessário. O curioso é isto. Cândida, ajuda-nos lá. Isto... Se é para a choradeira, estou cá eu. Cândida, liga o seu micro. Seja todo mundo. Desculpe, tenho que partilhar isto convosco. Agora aqui, portanto, não, estamos em família. No momento mais difícil da minha vida, mesmo mais difícil da minha vida, eu penso que foi aí que eu tive o meu encontro com Jesus. Foi através de um sonho. E foi um sonho tão real, tão real, tão real, que me recordo dele. Já foi há 12 anos, mas recordo todos os pormenores, e que me deu a força toda. Eu venho descobrir o Espiritismo depois disso, portanto, que me deu uma abordagem e uma forma de ver completamente diferente, mas, e foi através de um sonho, um simples sonho, numa altura em que eu achava que já não havia, pronto, difícil, muito difícil, mais difícil. Vou fazer 65 anos, portanto foi na fase mais difícil, há 12 anos atrás. E foi um sonho, um simples sonho. Mas ele foi tão real e tão forte, e eu penso que foi mesmo aí que eu tive o meu encontro. E que eu tive a minha forma de ver diferente. Pronto, isto queria partilhar. Depois, só quero dizer é outra coisa, que é a palavra que é o tendo, que o Filipe não falou no tendo. Tendo investigado. Exato, exato. Ok, é porque eu fui pesquisar. Exato. Qual era o tempo verbal e porque é que estaria aí esse tempo verbal e como era. E eu achei interessantíssimo, porque ele podia dizer assim, também a mim, que investiguei passado, Exato. investiguei, e não. Ele utilizou o gerúndio, e o gerúndio, eu fui ver o que é que significava. Indica continuidade. Assim, ele mostra o desenvolvimento de uma ação em andamento. Exato. Ou duradoura. Portanto, e isto vem no seguimento do que se está a dizer, ou seja, ele podia dizer, eu investiguei, mas não. Tendo investigado, e nós, na nossa caminhada, ainda temos que continuar a fazer, e é isto que estamos a fazer, também, nós estamos também aqui a investigar. Portanto, o verbo foi utilizado aqui propositadamente para uma continuidade, para um trabalho que não foi, podia ser passado, não foi passado. É porque é contínuo. Gerúndio quer dizer isso. Continuidade, mostra desenvolvimento de uma ação. Portanto, eu achei oportuno dizer isto. Muito bem, Cândida, porque a construção do ser espiritual luminoso que nós somos é uma construção diária. Reparem, na interpretação dos textos, tudo conta, até as vírgulas. Exatamente. Estão vendo? Portanto, estes tempos verbais, a própria vida ocorre no movimento. Quem para, estagna. E quem estagna, envelhece, apodrece, paralisa. Então, a construção da vida, do nosso desenvolvimento espiritual, tem que estar sempre no gerúndio. Ou seja, a dinâmica da vida, a vida ocorre no gerúndio. A sugestão deste texto vem daí. Exato. De cada palavra, eu quando fui investigar isto e vi o que é que significava, porque nem sabia muito bem o que é que queria dizer gerúndio, pensei, realmente, cada palavra está escolhida. E aplicada. Isto é impecável. Porque repara uma coisa, Cândida. A própria investigação que cada um de nós faz tem várias camadas de profundidade. Exato. Claro. E tempos. Eu hoje tenho uma percepção de mim, tenho uma percepção de Deus. Mas daqui a um ano já é completamente diferente. Então, essa investigação é contínua.
e sobre várias camadas, vários pontos de vista. Alexandra. Era só para acrescentar uma coisa aí no que a Cândida disse. Sim. Porque portanto, o tendo, também vi que queria dizer alcançar algo, ou seja, há um objetivo nisto tudo, não é? Há um objetivo, como nós sabemos, temos que alcançar algo. Com a investigação que fazemos, vamos ter que alcançar algo, e é isto que eu queria acrescentar. Exato. Então reparem como é que tudo isto é tão belo, porque nós estamos aqui com um objetivo. Mas nós só conseguimos atingir o objetivo quando o objetivo está claro. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então tem que estar muito claro, e nós vamos ter que escrever isto para nós, escrito aí num caderno, numa folha. Qual é que é o nosso grande objetivo de estarmos aqui? Estão a ver ou não? Qual é que é o objetivo de nós estarmos aqui? E em função daquilo que nós respondermos, traçarmos um caminho para atingir esse objetivo. Então, tendo ação, o verbo no gerúndio e investigação. Portanto, nós vimos que só um pequeno excerto dá-nos aqui para reflexões para uma noite inteira, não é? Mas vamos terminar aqui com esta parte do investigar. Lucas investigou muito profundamente tudo aquilo que estava segundo as suas capacidades, segundo os recursos disponíveis que aqui está, que estava naquele momento. Mas nós também temos que fazer a nossa própria investigação. Investigação na pesquisa, dos estudos que vamos aqui fazer, mas investigação também em nós próprios. Porque o texto vai ter sempre e obrigatoriamente que vir para nós próprios. Porque quando traduzimos este texto, estas palavras para nós próprios, e quando reconhecemos em nós próprios, muitas vezes as nossas limitações, as nossas fragilidades, nós temos a capacidade de, percebendo consciencialização daquilo que está a acontecer, de nós reeducarmos os nossos comportamentos. Então nós temos que ter sempre presente que tudo aquilo que nós falamos serve para a nossa transformação. Estes textos são reflexões que a gente tem que fazer para que o Evangelho saia das letras e passe para a nossa vida. E estas investigações passam também pelo nosso comportamento na nossa família, pelo nosso comportamento relativamente ao nosso projeto de Casa com o Evangelho, do nosso posicionamento relativamente à nossa posição espiritual relativamente ao Cristo, e tudo isso nos vai servir de reflexões profundas para que nós adotemos novos comportamentos. E digo-vos já que a ideia não é nós estamos a aprender, estamos a estudar, mas isto não é um consultório psicológico. Ok? Nós emocionamos-nos, nós entregamos-nos, nós falamos sobre os nossos sentimentos, no entanto, nós com o texto aprendemos para nos fortalecer. Nenhum espírito puro é frágil. Nenhum espírito benfeitor é fragilizado. Nós temos aqui sempre a liberdade para nos ouvir uns aos outros. No entanto,
vamos aprender com o texto, vamos aprender com os ensinos para nos fortalecer. E o que eu quero no nosso discurso não é um discurso de fragilidade, mas é um discurso de coragem, de esperança, de eu também consigo. Eu quero. E quando a gente quer, tudo acontece. Estão a ver ou não? Então, hoje, trouxemos e falámos sobre os nossos sentimentos. E isso é bom, faz parte. Todos nós temos sempre abertura, porque nós, ao longo desta caminhada, vamos estando mais sensíveis. E há temas que nos vão tocar profundamente, porque cada reflexão do Evangelho que não nos toque, ele não está a fazer o papel da reforma íntima. Estão a ver? Portanto, há determinados temas que nós vamos nos sentir muito tocados. E isso faz parte da terapêutica. Então, meus amigos, para concluirmos aqui o nosso estudo, que já estamos quase aqui no término do nosso tempo, há uma história a ser construída por cada um de nós. Para além das personagens que viveram com o Cristo, nós individualmente também temos a nossa relação com o Cristo. Mas para isso, vamos ter que investigar a sua história e investigar-nos a nós mesmos. E partindo dessa premissa, portanto, temos todas as condições para pesquisarmos um pouco mais sobre este terceiro versículo. Já vimos que isto está mesmo ao jeito de Alcione, quando ela dizia: apenas um versículo dava-nos para várias horas de estudo. E, portanto, é preferível nós termos este timing em que temos tempo para nos ouvir todos uns aos outros e para que cada um possa trazer o seu contributo, do que estarmos à pressa a querer terminar tarefas e a querer terminar capítulos. Vejam bem que eu queria começar logo no capítulo 1, queria passar à frente do prólogo. Imaginem as coisas que a gente teria perdido se começássemos logo à pressa, não é, Alexandra? Eu queria começar logo o prólogo. O prólogo não interessa, vamos lá ouvir o Cristo. Também sou ansioso, também tenho os meus defeitos, não é? Então vejam que esta aprendizagem de termos calma, de saborearmos a vida, de saborearmos os momentos, de saborearmos a alegria de estarmos aqui juntos, sem pressas, onde temos tempo para nos ouvir, onde temos tempo para conversar, onde temos tempo para olharmos uns para os outros, para ouvirmos uns aos outros. Isso é a maior riqueza, uma das grandes riquezas que este grupo tem. E, portanto, parabéns a nós. Estamos a construir a nossa própria história também enquanto grupo e acho que estamos no bom caminho, muito sinceramente, porque acho que no final dos nossos estudos sempre temos saído muito mais felizes e sempre muito mais enriquecidos por este amor que nos une. Então, eu tenho muita preocupação que vocês se sintam bem e tenho muita preocupação em que todos se sintam úteis. Desde o início, em que eu também não sabia muito bem qual era o caminho, que tive essa preocupação e que vos disse. Que não se preocupem por não saberem tantas coisas, ou porque a gente vai traçar o nosso próprio caminho. E é muito bonito aquilo que a gente faz aqui. É muito bonito. Porque é uma atitude cristã. É uma atitude bem crística. Um local onde todos podem partilhar, onde todos podem contribuir, onde todos podem sentir-se integrados. Então, nosso rico casa com o Evangelho. Nosso rico NEP. E obrigado a todos por partilharem o vosso tempo connosco, está bem? Assim sendo, precisamos de uma prece de encerramento. Quem é que vai fazer a nossa prece de encerramento? Eu posso fazer. Muito bem, Helena Ferreira. Faz favor, Helena. Então,
cheios de coração, cheios destes momentos maravilhosos, nos vamos ligar ao Pai e ao nosso Mestre Jesus. Jesus foi sempre o meu ídolo, desde menina. E Ele nos continua aqui oferecendo um caminho maravilhoso para as nossas vidas. Eu estou muito emocionada com tudo o que eu vi. Nós estamos crescendo. Primeiro temos que nos desmoronar e depois começar a reconstruir. E as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. E vai ficando ainda algumas arestas que vamos limando durante a nossa caminhada. Mas uma coisa eu sei, que por mais que a gente procure fora de nós o termos algo que nos satisfaça, se nós vivermos e sentirmos insatisfeitos com a própria vida, há que analisar e há que procurar dentro de nós, porque Jesus se manifesta e nos dará aquilo que nós precisamos. Eu vos digo que não há nada fora que nos possa satisfazer, que nos possa preencher, a não ser o amor de Cristo em nós. Quando nós sentimos esse amor em nós, não precisamos de bens materiais, nem de nada de material que nos satisfaça. Isso eu sei que é assim. Mas todos nós temos o nosso percurso. E nós temos 5 dedos em cada mão e nenhum é igual. Portanto, temos que nos aceitar como somos. E temos que aceitar os obstáculos que vêm à nossa vida. Aceitá-los, compreendê-los e ultrapassá-los. E assim grata por esta noite magnífica, por todas as presenças dos meus irmãos aqui, por todos os testemunhos que deram, pelo ensinamento do nosso querido Filipe, que tanto nos tem dado, que tem sido uma bênção tão grande nas nossas vidas, de coração cheio. Agradeço estes momentos únicos, maravilhosos, e damos por encerrado este estudo do NEP, que continua a ser uma maravilha nas nossas vidas. Obrigada aos irmãos espirituais que nos ajudam e a todos os amigos aqui presentes que também estiveram a aprender. E assim vamos dar por encerrado este trabalho desta noite. Gratidão ao alto, gratidão à fonte criadora. Assim seja.